né, Daniel? Ou estudando. Eu vou pedir um favor a vocês, só para nós registrarmos aqui se tudo está bem, todos estão me ouvindo. Digita aí no chat o seu nome, a cidade e o estado de onde você está assistindo essa nossa apresentação. No chat aí rapidinho. Só o primeiro nome. Nome, cidade tipo Carina, Aracaju, Sergipe. Parece que a Brenda já entrou também, né? Vamos colocando aí. Isso, Brenda de Aracaju, bem-vinda, Brenda. Daniel, Alagoinhas, Bahia, bem-vinda. Sara, Alagoinhas, Edson, São Paulo. Karina Leão, de Aracaju, Sergipe, muito bem. Massa, muito legal, muita gente boa aqui nessa noite. Algumas pessoas ainda estão digitando aí, quem está com o celular meio complicado, né? Marta de Sergipe, Fátima Alagoinhas, Maria Salvador, Paulo Roberto Alagoinhas, Samuel Sátiro Dias, que beleza! Sátiro Dias também aqui na área, muito bem-vindo, gente. É um prazer enorme ter vocês aqui. Ellen de Alagoinhas, muito bem. Ellen é a doutora Ellen, psicóloga? Ellen, confirma aí. Doutora Ellen de Alagoinhas, se for o que eu estou pensando, é a psicóloga. Gente muito boa, muito bem-vinda também, Ellen. Maravilha. Gal de Camaçari, muita gente de muitas cidades diferentes, massa. Legal, muito bom. Bom, minha gente, nós vamos digitando aí no chat, tá? E nós combinamos o seguinte, durante a apresentação, se a gente ficar parando toda hora para responder pergunta, fica muito extenso, muito demorado para as pessoas. Então, a gente vai fazer da seguinte maneira. Durante a exposição dos assuntos, as perguntas que vocês tiverem, vocês vão fazer no chat. A minha esposa já está também conectada e ela vai anotando essas perguntas. No final do período que nós queremos terminar até 21 horas, nós iremos ter um período para a resposta para essas perguntas, ok? Então, as pessoas que der 21 horas, tem outro compromisso, precisa dormir, enfim, nós iremos fazer digamos assim, uma pausa e, em seguida, iremos agradecer e nos despediremos daqueles que precisam efetivamente sair. Se ninguém quiser sair, melhor ainda, a gente fica aí rolando até a hora que vocês quiserem. E vamos para a sessão de perguntas e respostas, ok? Sérgio da Lagoinhas, beleza, Sérgio? Bem-vindo, meu irmão. Sérgio já é uma pessoa que usa os óleos essenciais com bons resultados. Estava me falando hoje que o filho dele usa o Brief, né, para a questão de rinite alérgica, que se dá muito bem. Não toma mais remédio químico. Maravilha, Sérgio. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar minha tela com vocês aqui para que nós possamos... Não sei se eu vou conseguir aqui, Marcos. Se não conseguir, você vai por aí. Romualdo, eu vou te colocar como co-anfitrião para você poder compartilhar a tela. Você já está como co-anfitrião, Romualdo. Já pode fazer o compartilhamento da sua tela. Ative seu som aí que está desativado. Pronto, som ativado. Foi por causa dos cachorros. Eu desativei aqui por causa dos cães. Nós vamos lá. Temos 33 participantes. Maravilha. Ô, Silvio, só um minutinho, Romualdo. Silvio, você já vai... Fala, garoto. Eu vou colocar você também como co-anfitrião, porque você já pode também estar fazendo essa inferência aí junto com o Romualdo. Não vou compartilhar nada não, tá? Agora, quando o professor doutor Cadu D'Angeli tiver entrado, ele provavelmente vai dar uma bela contribuição para o nosso trabalho também hoje, tá? Ok. Professor universitário, doutor em farmácia clínica médica, aromaterapeuta clínico, dono do Essencial, faz parte da nossa equipe, uma pessoa bem interessada, líder de projetos aí com doutores e mestres, junto da Unimontes, Faculdade USP, lá do pessoal de Campinas, enfim,
olha, aos poucos a gente está criando aqui um universo bem positivo para o conhecimento científico e a saúde humana. Então, quando ele entrando, se você me dá um toque aí para eu poder habilitar ele também, né? Para poder ele estar. Marisa aí, bem-vinda, Marisa, beijo no coração. Tal que essa live não é minha, sou apenas um enxerido de coisa. Ok, Romualdo, é contigo. Beleza. Eu estava com o microfone desligado, porque os cães estavam latindo muito aqui, mas já está tudo, já ativei o microfone. Estamos muito contentes, muito felizes com a participação de todos. Só retomando a nossa sistemática de trabalho nessa noite. Para não ficar havendo interrupções que talvez prolongue muito para algumas pessoas que têm horário marcado, nós vamos fazer assim. Durante a exposição do professor, o doutor Silvio René, durante o nosso bate-papo, as perguntas que vocês tiverem, podem ir fazendo no chat. Vamos deixar o chat só para ver as perguntas de vocês. E no final da apresentação, nós iremos fazer uma pausa, aquelas pessoas que precisarem efetivamente sair, irão sair, evidentemente, e os que precisarem de resposta para as perguntas que fizeram, nós daremos mais um tempinho, ok? Deixa eu ver aqui, algumas pessoas estão falando do áudio. Firmo está dizendo que não está ouvindo, é bom ele dar uma verificada se ele está no celular. Na parte superior do celular, geralmente tem um símbolozinho de uma caixinha de som, que às vezes se ela estiver desativada, ele não vai conseguir ouvir o áudio. Então ele dá uma verificada, se estiver ativado, não estiver ouvindo, é melhor ele sair e entrar novamente. Marquinhos, você vai interagindo com o pessoal no chat aí para orientar essas questões técnicas, beleza? Ok, Romualdo. Todo mundo a maioria está me ouvindo, eu acredito que sim, né? Quem estiver me ouvindo, digita um sim aí no chat rapidamente. Bota aí, vamos encher o chat de sim, 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 quem estiver me ouvindo. Pronto, Maurício, está me ouvindo, Brenda. Ok, todo mundo ouvindo. Beleza, então vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Bom, gente, o tema do nosso bate-papo de hoje são as doenças mais comuns no inverno. A gente sabe que o nosso período de inverno aqui no Brasil ele é um tanto diferenciado do tradicional inverno que nós vemos sempre nos filmes e por aí vai. Não sei se o modo de apresentação fica melhor. É melhor sim. Pronto, o modo de apresentação fica melhor o slide, né? Melhorou aí, Silvio? Perfeito. Fica isolado. Então, vamos lá. E o nosso bate-papo de hoje justamente é isso. Como essas situações acontecem, por que acontecem. Evidentemente, não iremos dar aqui uma aula técnica profunda sobre as doenças do inverno, porque no tempo não daria. Vamos apenas pincelar rapidamente alguns problemas mais comuns e depois, com o Dr. Silvio René, nós iremos discorrer um pouquinho sobre como cuidar disso de uma maneira saudável, natural, sem efeitos colaterais, através do uso dos óleos essenciais. Apresentando aqui o Dr. Silvio René, ele é biomédico, naturopata, trabalha com saúde há mais de 20 anos, é professor universitário também, pesquisador, escritor, aromaterapeuta clínico, é o cara. Só falta ser astronauta. Daqui uns dias que ele consegue também ir lá para a estação espacial trabalhar com os óleos essenciais no espaço. Mas muito bem-vindo, Silvio, muito bem-vindo todos vocês. Aí vem a pergunta, por que as doenças do sistema respiratório, as doenças respiratórias são mais comuns no inverno? Vamos passar por isso rapidão. Primeiro, por conta das oscilações climáticas. Esse país continental que nós moramos, onde de repente está frio, daqui a pouco esquenta, chove, você sai de casa, quem mora em São Paulo passa muito por isso, né? Sai de casa de manhã com calor, final da tarde a temperatura cai bastante, aí você já tem que ter um agasalho estratégico na sacola, na bolsa para usar. Então, essas oscilações no clima, elas terminam mexendo demais com a umidade relativa do ar, que termina baixando. Quando a gente ouve a palavra inverno, nós imediatamente associamos com chuva. Mas no Brasil, o inverno, tradicionalmente, não é época de chuva, muito pelo contrário, é época de seca e de umidade relativa do ar baixa.
Trabalhei um tempo no oeste da Bahia, na cidade de Barreiras, aquela região ali, no hospital da antiga Fundação CESP, e no inverno a gente sofria bastante, tinha que usar banho de cacau nos lábios, porque a umidade do ar baixa muito e não chove, por incrível que pareça. Então, essa umidade relativa do ar muito baixa, você termina perdendo muita umidade, principalmente na área da mucosa nasal, das mucosas de um modo geral, e isso perturba demais e reduz os mecanismos de defesa do nosso corpo. Isso, evidentemente, vai facilitar a ação dos micro-organismos causadores de doenças, de problemas, de inflamações. Também no inverno, a gente permanece mais em ambiente fechado, por conta do frio, quando está chovendo por conta da chuva, as pessoas têm a tendência a se fecharem, seja no transporte, seja no escritório, seja em casa, seja na escola, e evidentemente isso vai facilitar a disseminação de micro-organismos patogênicos, aqueles que vão causar doenças nas pessoas. Principalmente se num ambiente como esse chega uma pessoa que esteja com problemas respiratórios. Também nós temos no inverno uma proliferação muito grande de micro-organismos, principalmente fungos. Você pode observar que a roupa geralmente pode acontecer o chamado bolor. O bolor é um tipo de fungo que acontece muito em sapato, objetos de couro, de um modo geral, que são organismos decompositores, né? Eles estão ali para se alimentar do seu sapato, do seu cinto. Eles proliferam na madeira das portas, de guarda-roupa. E isso é terrível, porque, além dos micro-organismos, ainda nós temos também os esporos desses micro-organismos. Fungo se reproduz geralmente por esporos, que são estruturas microscópicas que você não enxerga, mas que o seu sistema respiratório vai sentir a presença deles. E aí, para disparar problemas como rinite, como crise de asma, ou mesmo uma reação de inflamação, é fácil. Então, o inverno ele facilita isso aí. Também temos a questão muito séria, que é a redução da ingesta de água. No inverno, nós temos a tendência de beber menos água. Eu nem beber muitas vezes, né? Às vezes a gente passa a manhã toda, esquece. No verão, não. No verão você está suando, está desidratando, você sente a necessidade de ingerir água. Mas no inverno isso não é comum, principalmente nas pessoas mais idosas, que naturalmente já têm esse problema de beber pouca água. E no inverno isso piora mais ainda. Precisamos lembrar que a água ela é fundamental para um funcionamento do nosso corpo, né? O metabolismo corporal ele é dependente, extremamente dependente da água. Então, se você não está devidamente hidratado, de certa maneira você também vai reduzir, vai baixar as suas defesas, facilitando assim, evidente, a aparição desses problemas de saúde. Também uma alimentação com deficiência em nutrientes, quase sempre no inverno é mais difícil encontrar frutas, né? Para a nossa Bahia aqui, nem tanto. Mas em muitas regiões a gente vê, né, que há uma defasagem na questão dos nutrientes. O Silvio pode interagir aí, Silvio. Você está falando da redução dos mecanismos de defesa do corpo. Pois é, o que me chama a atenção aí da sua explanação, professor, é que, assim, eu confesso que recebi as telas para dar uma olhada e não tinha percebido o peso do que você está apresentando aí como uma evidência, né? Porque esses são detalhes que envolvem o aspecto não somente biológico, mas também social, comportamento, ausência de consciência, uma vez que as pessoas, percebendo que nesse momento existe maior probabilidade de infecções, principalmente no trato respiratório, buscar a prevenção, tornando o terreno biológico desfavorável a essas patologias, é fundamental. E aí, quais são os óleos essenciais que a gente pode estar indicando? Vamos lá. Oscilou o clima, não tem jeito. O corpo fatalmente vai sentir o baque. Aumentou a umidade relativa do ar, não tem jeito. Os micro-organismos que se multiplicam e é uma velocidade absurda. Quer dizer, você tem uma baixa redução no seu sistema imunológico. Então,
é básico, básico, básico. Eu recomendo que você esteja utilizando limão todos os dias. As pessoas estiverem utilizando limão previamente e estiverem passando On-Guard, principalmente nos pés, sentiu um picarrozinho na garganta, já gargareja com On-Guard e vai fazendo esse trabalho aí. A ingesta, você sabe que nós temos um produto chamado Peplet, né, que são microcápsulas de óleos essenciais de On-Guard. Então, o uso constante disso vai fazer com que você possa também estar prevenindo e garantindo aí um sistema imunológico mais reforçado. Eu podia falar de muito mais coisa, mas a gente vai ficar nessa questão aqui. A ingesta de limão vai garantir, porque assim, quando você tem uma redução da temperatura, você tem fatidicamente também uma redução do fluxo sanguíneo, no aspecto de densidade, porque o sangue vai ficar mais denso. Você tem contração natural dos vasos, certo? Por conta de elevamento. O sangue vai ficar mais concentrado nos órgãos considerados órgãos vitais. Então, a região periférica tende a ter melhor circulação mais inferior. Então, quando você usa o limão, você vai evitar problemas circulatórios, você vai melhorar a sua imunidade, você vai... Nossa, é super top das galáxias. Não vou nem citar a alimentação aqui, tá? Beber bastante água e uso do On-Guard nesse momento. Inclusive, vou aproveitar o momento para aumentar um pouco a dica. Limpando superfícies com On-Guard de limão, certo? 500 ml de água, 10 gotinhas de limão, 10 gotinhas de On-Guard, sacode. É só umedecer um pano e passar nas superfícies, nos ambientes, para garantir ali que você tenha menos problemas. E o mofo, bem como essa coisa aí do bolor, você pode estar prevenindo com o uso de um óleo essencial que a gente não fala aqui constantemente. Ele é o Purifique, né? Purify, na verdade. Né? Ele é um óleo essencial específico para tratar essa questão do aparecimento de fungos, de bolores, aí consequências da umidade. Então, não somente no difusor, mas nessa solução que você falou, você colocaria também 10 gotinhas para estar umedecendo o pano ali, passando nos lugares, garantindo aí que você não tenha um mofo, tá? Muito bem mencionado aí, alimentação com deficiência, nutrientes importantes. E aí, essa é uma contribuição rasa. Eu queria aproveitar a chance, que abriu. Hoje à tarde, minha filha me ligou. Ela estava em um ambiente diferente do dela, então ela sentiu a mudança da temperatura e ela me ligou já com a garganta dolorida, coçando, com deficiências já de respirar. E eu imediatamente perguntei quais eram os óleos que ela tinha em casa. Ela tinha pelo menos o peppermint e tinha o lavanda. O lavanda, a ausência, por exemplo, do óleo essencial, ele é um poderoso antisséptico. Então, se eu colocar uma gotinha num copo de 300 ml para ela, chacoalhar bastante, ela gargarejar e cuspir, gargarejar e cuspir. Certo? Até assim, não teria problema, mas o objetivo aqui é ensiná-la, né, para que ela possa ter 8 anos, para que ela possa ter o hábito de saber a diferença de gargarejar. E já sabe, mas para consolidar isso e fazer uma diluição numa colher de sopa de óleo de coco, eu pedi que ela passasse na garganta inteirinha e mantivesse a garganta aquecida. 30, 40 minutos depois, ela mandou um áudio. Papai, eu estou muito feliz porque você me mandou usar esses produtos aqui. Olha, o sabor não gostei muito, não. Mas eu já melhorei, já estou boa. Obrigado, papai. Então, isso não tem preço. Valeu? Então, continuando ao longo do nosso bate-papo, a gente vai interagindo. Nós temos uma outra forma de usar muito comum aqui em casa, que é isso aqui. Isso é um frasco com spray, onde nós colocamos uma mistura de água, álcool de cereais e também uma mistura de On-Guard, que é o nosso blend protetor. Né? Como eu estava sem On-Guard no momento, então eu coloquei aqui um pouco de limão siciliano, o cravo, o óleo essencial de cravo, né? E a melaleuca, e fizemos a borrifação no ambiente, no quarto, para ter uma noite de sono tranquila, para purificar. Até no guarda-roupa, minha esposa bota. Ela abre assim, borrifa um pouquinho no guarda-roupa, e isso é fantástico. Mas vamos adiantar. Vamos adiantando aqui. Eu borrifei aqui agora o cheirinho e tal. Isso é uma maravilha da natureza, presente de Deus para nós, presente do terra.
Maravilha. Muito bem. Vou aproveitar, Romualdo, se você me permitir. Sim, fica à vontade. Uma dica legal para quem não consegue encontrar o álcool de cereal hidratado. Já que o álcool tem a tendência a dar uma evaporada, se a gente colocar 100 ml, né? 100 ml de volume, 70 ml de álcool de cereal. Que já vem, o álcool de cereal ele vem 90 e poucos %. Né? Colocar ali aproximadamente 30 ml, o ideal seria 27, mas vamos deixar em 30 para as pessoas não ficarem confusas. 30 ml de água destilada, a gente vai ter um álcool de cereal hidratado, o que é excelente para permanecer mais tempo ali em superfície, etc. e tal, e higienizar as mãos. É uma excelente dica também. Maravilha. Vamos lá. Outras questões envolvidas aí está o contato direto com pessoas que estejam talvez com um problema respiratório, vem aí a poluição ambiental, vem a questão de você não ter um ambiente salubre para trabalhar, enfim, tudo isso contribui para que essas infecções, essas doenças do sistema respiratório ocorram mais no inverno. Não devemos esquecer que o nosso corpo, como o Silvio falou, ele trabalha com uma média de temperatura, que a gente chama de homeostase, né, ali o equilíbrio, e quando essa temperatura ela sobe demais ou cai demais, você vai exigir do seu organismo energia para estabelecer esse controle, e isso, de certa maneira, debilita as pessoas. E quem já está debilitado, evidentemente, por uma alimentação deficiente, ruim ou paupérrima, fica mais sujeito ainda a esse tipo de problema. Mas vamos elencar aqui alguns desses problemas de saúde e, conforme eu for colocando, o Silvio irá trabalhar conosco com relação à forma de nós prevenirmos ou tratarmos essas alterações da nossa homeostase, do nosso equilíbrio, da nossa saúde. Bem, eu coloquei aqui um diferencial entre gripe e resfriado, porque para muita gente é a mesma coisa e efetivamente não é, ok? Então, nós temos organismos causadores diferentes. Gripe, geralmente, é o vírus do tipo influenza, né? Os seus subtipos, que nós já estamos aprendendo a conhecer com o coronavírus. São infecções que terminam comprometendo não só as vias aéreas, mas também comprometendo, afetando o corpo de um modo geral. Inclusive, por isso que esses sintomas são muito confundidos com dengue, com zika, porque a sintomatologia é muito parecida. Já os resfriados é uma coisa mais leve, mais branda. Geralmente não vai aos pulmões, geralmente não causa muitos problemas. É mais um desconforto, uma coriza, uma dorzinha de garganta leve, não é nada muito mais profundo. E nós temos, dentro desse contexto de gripe e resfriado, uma série de soluções naturais para quem já está, para quem não quer ficar. Nós entendemos que os óleos essenciais, que são extratos naturais de plantas, que têm a função de proteger a planta. Vocês entendam que uma planta ela não tem como reagir a determinadas injúrias, agressões ambientais. Seja a agressão de um animal que está tentando devorá-la, seja alterações no clima, seja o estresse hídrico por não ter água suficiente, seja a forma de proteção contra os elementos como sol, chuva em excesso, frio, enfim. Os vegetais, de um modo geral, eles não têm uma resposta física para se defender. Então, eles promovem respostas químicas, que são através dos compostos aromáticos, quase sempre, né? Através dos compostos químicos que esses organismos produzem e que vão servir para a sua defesa, vão servir para a sua comunicação, vão servir para o processo de polinização, vão servir para a reserva, enfim. Então, nós nos apropriamos desses óleos, dessas substâncias voláteis, fantásticas que a natureza criou, e usamos ela para o nosso bem-estar, assim como a planta também usa. Então, hoje, o Dr. Silvio René irá discorrer sobre essas maravilhas da natureza, que são os óleos essenciais. Silvio,
na sua experiência clínica, mesmo antes de nós usarmos os óleos essenciais, você já tem uma experiência clínica na área de saúde natural, da fitoterapia, enfim. Mas agora com os óleos essenciais, que é esse presente que nós recebemos, como é que você trabalha, como é que você se comporta diante de quadros de resfriados e gripes? E mais ainda, qual seria o seu conselho para as pessoas que precisam se proteger nesse tempo, que estão mais suscetíveis a essas patologias? Ok, professor. A questão, você já colocou bem a diferença entre resfriado e gripe. Gripe, você tem uma variação muito grande, né? Você tem o H1N1, você tem H3N9, você tem vários Hs e Ns que tem a ver com entender como funciona isso. Assim, histórico, porque o vírus é um grande desafio para a medicina. Porque o vírus é composto basicamente de DNA. Ele não é um ser vivo, ele entra na célula, escraviza a célula e a célula se duplica, formando novos vírus. E, por incrível que pareça, não existe um remédio, né, para o vírus. Existe, na verdade, esse sistema imunológico que precisa se fortalecer. Tem substâncias que são antivirais que costumam derreter a capinha de proteção, né, o disco voador, colete à prova de balas do vírus, que a gente chama de capsídeo, expondo ele. E aí ele acaba sendo destruído. Mas, por via de regra, o corpo às vezes aprende a defender, ele se inculpa, fica escondido, daqui a pouco ele muta, ele sofre mutação, alteração, já que a gente está falando aí de genética. A Covid-19 é essa briga técnica com relação a vírus. Isso é estudado numa disciplina chamada virologia. E aí você vê que você já mencionou aí que essa coisa do crescimento, por exemplo, um vírus animal que foi passado para o ser humano. Com relação à gripe, especialmente, que é uma preocupação, não é uma coisa do tipo, é uma corizezinha, um espirrinho, não. Isso requer realmente uma atenção especial. E, por incrível que pareça, existem muitas mortes por gripe. Certo? Muitas. Não sei se vocês lembram da gripe aviária e tantas outras que existem, que podem ser dos animais passados para os seres humanos, e que não era uma coisa que devia acontecer, né? Mas que tem acontecido cada vez mais constante. Então, uma obediência às leis naturais de saúde vai garantir que a gente tenha uma prevenção mais assertiva. Mas com relação ao uso dos óleos essenciais, aquele controle, porque senão eu pego embalo e vou embora. Os usos dos óleos essenciais, tem alguns óleos que são fundamentais. Eu já falei do ongarde preventivamente, eu já falei ali do limão preventivamente, mas você sentiu, por exemplo, você deu um espirro, sentiu dores das articulações, deu um espirro, sentiu o corpo querer baquear, né, cansar, ficar prostrado, já elimine o açúcar, as massas brancas e tudo mais que possa prejudicar o seu organismo. Alimentos ricos em proteína animal, procure comer mais verduras, frutas, legumes, as coisas o mais cruas possível. Comece a respirar o brief, isso é importantíssimo. Comece a ter uma gotinha de brief na mão e comece a inalar profundamente. Faz aquele pensadinho com a mão que a gente ensina o ó, certo? Tampa no fundo, inala pela boca. Profundamente, fecha a boca, segura 3 segundinhos ou mais e solta lentamente pelo nariz, que é pelo processo de hematose, né? Coloca gasosa nos pulmões, você espalhar isso pelo corpo. O brief, ele vai garantir que seu pulmão esteja forte. Daqui a pouco a gente vai chegar numa doença de pulmão, mas garante que sua respiração fique saudável. A árvore brônquica, né, que é aquela coisa do catarro nos pulmões, no peito, isso vai estar impedindo que fique ali se acumulando resíduos. Então, o brief é fundamental, é importante. Estudos na época da eficácia do brief de H1N1, da Solow, também. Mostrando todos os óleos essenciais muito eficientes para vírus, tá? Muito eficientes, que é o patchouli, usado aromaticamente, topicamente, internamente, e o óleo de melaleuca. Só que melaleuca é um óleo essencial que você tem que ter cuidado ao fazer a ingestão dele, é
não mais do que 5 dias, uma semana. Podendo chegar a 15 dias em casos muito extremos e com acompanhamento profissional. É um óleo muito astringente. A melaleuca, quando chega numa região de mucosa, chega numa região que tem uma umidade natural, tem uma oleosidade natural, ele tira muito essa oleosidade, porque a astringência é fechar os poros, então essa resposta fica mais lenta. Eu sempre aconselho estar utilizando o melaleuca com bastante cautela. Você pode inalar melaleuca, melhor do que está fazendo ingestão. Aplicar nos pontos estratégicos. Quais são os pontos estratégicos tópicos para se utilizar o óleo essencial? Bom, ponto estratégico 1, atrás da orelha e nuca. Ponto estratégico 2, olha só que legal, axila e atrás do joelho. Atrás do joelho é uma área incrível de absorção que poucas pessoas recomendam. Ali tem vasos importantes, ali tem uma excelente absorção. Ponto estratégico 3, uma gotinha no umbigo. Sempre que você for para trabalhar em óleo essencial topicamente, tente diluí-lo com óleo vegetal. Pode ser 1 para 1, uma gota de óleo vegetal. Por exemplo, no umbigo, uma gota de óleo, uma gota de melaleuca, uma gota de óleo de coco. Coloquei um terceiro óleo, coloco uma terceira gota. Ainda no umbigo, fica quietinho ali. Tá? E tá deixando qualquer coisinha, se você for levantar para não escorrer, você pode espalhar em todo mundo. Este é outro lugar que, quando você utiliza óleo essencial, resultados magníficos. Alguns chamam de umbigoterapia, mas eu não gosto dessa expressão, porque da ideia de uma ciência mística, e não é isso. Estou falando de um ponto estratégico. Então, por atrás da orelha e nuca, eu falei umbigo, falei atrás dos joelhos e a axila. Logicamente, existe um ponto também estratégico importante. Sentiu dor de garganta, forra a garganta inteira com óleo essencial, certo? Das diminuições, qualidade, tá bom? Siga aquelas orientações de qualidade. Fica na garganta inteira, externamente. Deixa ali, se possível, com cachecol, alguma coisa que proteja. Isso é incrível, acelera muito o resultado. Então, eu quero me resumir com relação a esses óleos. Claro que existem outros. Por exemplo, sentiu cansaço, está prostrado, você pode estar utilizando, você pode preparar uma aguinha morna e utilizar junto com uma aguinha morna uma gotinha de limão. O som está falhando? Eu tiro daqui. Eu vou tirar então. Tá? Ele ficou mudo agora. Estamos ajeitando aqui o som para não ficar com esse barulhinho que estava acontecendo. Tirei isso aqui. Melhorou para vocês? Não. Às vezes a questão do áudio está envolvido com a internet. Eu instalei uma internet em casa 100% fibra ótica, até em casa, estou em vias de trocar ela por uma da TIM. Certo? Me diz aí como é que está o áudio de vocês. Quem está me ouvindo bem, sem picotar? Melhorou, né, Marta? O que mais? Coloca aí uma nota de 0 a 10. Como é que está para você? De 1 a 5, aliás. De 1 a 5. 3. Certo. Parece que quando mexe aí alguma coisa, é como se estivesse dando mau contato. Que são novais. Se você estiver muito cansado, muito prostrado, você pode, uma dica legal, você pode aquecer, tá, uma colherzinha de chá de azeite de oliva ou de óleo de coco. Coloca uma gotinha de gengibre, tá? Uma gotinha de canela. O ideal aqui, quando colocar, usar, se você pudesse utilizar uma cápsula, tá? Mas na ausência de cápsula vegetal, estou indicando vocês colocar numa colher de chá levemente aquecido, você pinga primeiro cássia de canela, primeira cássia, certo? Em cima da cássia, você pinga o gengibre, em cima da cássia.
Em cima da casca de gengibre, você pinga 3 gotinhas de limão e fica mexendo um pouquinho ali a colher para tentar imaginar aquela mancha sumir. A mancha sumindo, você pode fazer incerto. Outra dica legal, uma colherzinha de chá de azeite, dá uma aquecidinha, deixa ela levemente morna, certo? Uma gotinha de orégano, uma gota de orégano. Em cima da gota de orégano, 3 gotas de limão. E tenta, olha, fazer ali, mexendo bem devagarzinho a colher. Tem que ser suave, tá? Vai espalhar aquela mancha e você toma. Isso vai te ajudar bastante. Silvia, eu posso fazer um chá, por exemplo? Esse chá Coca-Cola, eu acho isso bastante complicado. Porque quando você faz chá, muitas vezes você pode utilizar o tipo de... Eu não sou muito... Desde na aromaterapia, eu sempre utilizei extrato de tamanho. Eu recomendo mais chás para utilizar na argila e tal. Internamente, quando não tem jeito, quando está falhando, verifica se é para você que está falando aí, que é a esposa do... Tá falhando mesmo, Silvio. Também tá falhando. Escrevendo então aqui, tá? Uma colher de chá de azeite ou óleo de coco, uma gota de orégano, 3 gotas de limão siciliano. Você já pegou a dica de como é que usa, né? Ok? Uma colher de azeite ou óleo de coco. Melhorou, né? Pode ser também, gente, meio copo de leite de amêndoa, tá? Uma gota de gengibre, uma gota de cássia canela, né? Como eu coloquei 2 gotas, vamos colocar 3, tá? Mas pode ser 4, mas 3 gotas de limão siciliano. Se for adulto, coloca 6 gotas, tá? Adolescente e criança deixa 3 gotas mesmo. A criança você vai ter que diluir isso, né, gente? De qualquer forma. A diluição normal. Isso você vai utilizar 2 vezes ao dia, manhã e noite. Por que você vai utilizar 2 vezes, não 3? Porque você vai estar fazendo outras intervenções. Você está utilizando nos pés, você está colocando na barriga, atrás do joelho, vai estar inalando. Então, é bom. Eu sempre recomendo publicamente doses que sejam bastante seguras e tranquilas para evitar dor de cabeça para todo mundo. Você sabe que cássia é um coice de cavalo, no sentido de se queima muito a boca. Orégano também. Então, você tem que diluir. Tenha paciência, esperando ali, girando, para depois você não ligar reclamando. Tomei, queimou minha boca. Ninguém vai morrer, ninguém vai ficar com a boca queimada, no sentido de lesão, mas é importante. Eu falei da importância do H1N1 e do patchouli, certo? E existem uma série de outros óleos essenciais. Por quê? Praticamente quase todos os óleos essenciais têm efeito antimicrobiano. A maioria tem efeito antiviral, muitos deles. O tomilho, por exemplo, é excelente. Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Senão a gente tenta aplicar com um pouco mais de precisão em cada caso, certo? Não esqueça que, em todos os casos, o uso do Zengest é fundamental, porque 80% a 85% das células de defesa do organismo estão no intestino, certo? E isso é importante, que a gente dê manutenção ao nosso sistema imunológico. Então, água, fibra e Zengest é fundamental para garantir aí uma recuperação saudável. Bom, isso aí para a gente não carregar mais. Maravilha. Lembrando que tem uma pessoa aí muito interessada, você falou no Zengest, tem uma pessoa que está interessada no Zengest para tratar a saúde da mãe. Então, o sistema digestório, como nós chamamos atualmente, ele é uma fonte de saúde quando ele está bem para o corpo, né? Inclusive, alguns recomendam ou falam que o apêndice, né, o apêndice secal, o apêndice vermiforme não serve para nada, pode tirar de qualquer jeito. Não. Se ele está ali, ele tem uma função, né? Em imunologia, a gente sabe que é uma área de produção de células para o sistema imunológico do nosso corpo. Então, é um sistema respiratório. Aí você pergunta, mas o assunto não é sistema respiratório, por que está falando de sistema digestório? É porque o nosso corpo ele é integrado. Você não tem um sistema mal e os outros bem.
Quando um sofre, todo sofre, o corpo todo sofre. Então, é preciso um tratamento sistêmico, né, para que a gente tenha saúde. Mas vamos lá. Rinite alérgica, isso aí vai mexer com muita gente. Já tem gente até coçando o nariz só em falar, né? Porque é um problema seríssimo para 110 de cada 100 brasileiros e também no mundo todo. Então, quase todo mundo hoje tem algum tipo de problema com a área respiratória relativo à rinite, né? Pessoas que sofrem já desde criancinhas, já criam-se com esses problemas, passa a juventude, passa a fase de adultos, chega à idade mais avançada quem chega, e é sofrendo, se enchendo de corticoide, que é o mais comum. A gente tem pessoas na família, quando não tínhamos esse conhecimento, que foi dependente de corticoide por muito tempo, e a gente sabe os malefícios que essas medicações trazem, e as pessoas sofrem com aquele nariz escorrendo, pingando, vermelho, irritado, crise de espirro, olhos lacrimejantes, garganta seca. É um inferno. Quem trabalha em lugares fechados, com ar-condicionado, as pessoas que trabalham em local com muita poluição, e por aí afora vai. Então, rinite alérgica, Silvio, é a doença do século, com mais outras também, né? Se a gente para pensar, esse século tem a doença, né? Mas vamos rinite alérgica. Como nós poderíamos fazer uma intervenção saudável, nos livrarmos dos corticoides, nos livrarmos dos multigripes da vida e por aí vai. Fica com você. Incrível. Eu quero aproveitar para fazer uma alerta, tá? Enquanto você falava aqui, eu dei uma pequena pesquisada numa coisa que eu vejo constantemente. Se você for pesquisar na internet, você vai ver que eles recomendam utilizar o tipo de eucalipto chamado eucalipto glóbulo, tá? Para obstrução nasal, podemos utilizar óleo essencial de eucalipto glóbulo, tá aqui. Pois é. O eucalipto glóbulo é porque no Brasil é o mais conhecido. O que a gente recomenda é que se utilize o eucalipto radiata. O eucalipto radiata, ele é o mais rico em um oiticineol, que é o chamado, conhecido assim como eucaliptol. Ele é que é responsável por fazer... O que é que ele colocou aqui, por favor? Fale... sobre corticoides, sim. Para a gente poder... ele é que tem melhor capacidade de fazer esse trabalho de remover ali os músculos do pulmão, né? A gente chama de expectoração. Então, você pode utilizar tanto na massagem, tá? Quanto em você poder inalar, certinho? O eucalipto radiata. E nós temos o óleo essencial de eucalipto. Uma dica poderosa é você inalar profundamente o mix de óleos essencial chamado Brief, porque ele já tem na sua composição eucalipto radiata e uma série de outros óleos essenciais que já vem pronto para rinite. Agora, a rinite alérgica pressupõe que a gente tome cuidado também com a resposta alérgica. Então, a gente tem, por exemplo, a necessidade de cuidar dos intestinos, como já falamos aqui, isso é fundamental. Você pode usar alternar junto com o uso do Brief, o uso do lavanda, porque o lavanda tem um efeito anti-histamínico, certo? Isso é muito, muito importante. Quando você estuda, por exemplo, o Brief, você descobre que o Brief age em áreas, receptores específicos de respostas alérgicas. Ele também vai promover uma desinflamação, certo? O que vai desfavorecer esse quadro, que a própria rinite já fala, né? Então, você tem uma resposta ali na região nasal que é super complexa. Gente, aumente a quantidade de água para você fluidificar muco, certo? Mantenha-se sempre tomando banho de sol, porque a gente precisa manter os níveis de nutrientes sempre saudáveis no corpo. Então, assim, a minha dica é essa. A gente tem outras coisas, né? Porque tem o alecrim, que é poderoso. A gente tem o lançamento da turmeric, né? Que é o óleo essencial. Mas eu acho que isso pode ser melhor aplicado em outro momento. Quem tem rinite alérgica, já sabe que tem rinite alérgica, a dica é use Brief diariamente com ou sem rinite. E você vai perceber que você vai ficar livre daqueles neossorozinhos, aquelas coisas que você fica hidratando o nariz.
Então, use regularmente o brief. No brief já tem hortelã-pimenta que alguém mencionou aí. Então, isso é super, super legal. Lógico que você precisa manter a área limpa. Então, a gente já falou do Purify, a gente já falou de você manter a superfície limpa com guarde, com limão. O ambiente, por exemplo, junto com melaleuca, junto com patchouli. Então, você tem algumas opções para você manter um ambiente saudável. Quem tem pessoas em casa com rinite alérgica tem que fugir de leite e principalmente a combinação de leite com açúcar, porque leite e açúcar forma muco, com certeza, é altamente inflamatório. E a gente tem lá no nosso intestino, o professor já mencionou aí, uma coisa chamada gout. O gout é um tecido linfóide, olha o que o nome diz. Vou deixar que o professor faça um pouquinho dessa explanação sobre a gout. Então, a necessidade de estar ingerindo o limão e ingerindo o Zengest, para quem tem rinite, ele regularmente, de forma tranquila, é importante para prevenir. Então, a minha melhor dica para quem tem rinite é previna sabendo que você já tem esse quadro. E prevenindo e usando os óleos essenciais regularmente, eu acredito que alguém pode até deixar de ter esse quadro. Eu tenho casos de pessoas que tinham crises e mais crises constantes, recorrentes, constantes, e hoje tem meses. A pessoa já ficou sem um óleo essencial uma época esperando voltar e não teve mais crise. A gente não pode dizer que alguém curou. Isso a gente não pode falar. Seria irresponsável, demandaria uma série de análise. Mas a dica é essa. Alguém pediu para falar de corticoide aí. Corticoide, o corticosteroide, né? É uma forma de você inibir a resposta alérgica, só que isso traz uma série de prejuízos para a saúde, imensos prejuízos, né? Não vou nem falar da parte estética, mas principalmente para o sistema inteiro. Então, usar corticoide é o último recurso que nós deveríamos recorrer, se fosse o caso. É sempre possível evitar isso. Então, se preocupe com o ambiente, se preocupe com a alimentação, se preocupe com o intestino, se preocupe, por favor, com o uso do brief antes. A prevenção é melhor do que o cuidado em si. Tá bom? Tem uma dica aí, mas no caso de sinusite, você vai falar, né? Vamos sim. Ainda falou, você tocou aí nos neossoros da vida, aqueles descongestionantes nasais, que tem gente que usa isso parecendo que está usando água. Tem uma colega de trabalho minha que ela despejava, ela não gotejava, ela espirrava, botava jatos dentro das narinas com o neossoro. Eu descobri que o neossoro ele tem uma função que pode ser, sim, usada em casos emergenciais, mas a própria medicina recomenda que não se use o neossoro por mais do que 3 dias. Ele tem uma função vasoconstrictora, vai contrair os vasos, é isso que desobstrui as narinas. Só que, com o tempo, ele vai também afetar os outros vasos do seu corpo e isso pode causar problemas quando pressão alta, por exemplo. Então, a gente tem que estar muito atento a essas coisas. Uma coisinha que parece inofensiva, que vende na farmácia sem receita, custa baratinho, só R$5, só R$6. E aquilo ali você começa a usar e cria-se um problema em vez de resolver, ok? Então, a dica está aí. Limpeza do ambiente, cuidado com a alimentação, principalmente aquilo que você sabe que é alérgico. Se você sabe que faz mal, para que vai usar? Vai provocar, vai futucar onça com vara curta. Então, cuidado com a ingestão de coisas que faz mal e o uso do brief fundamental, porque ali você, como o Silvio falou, vai ter o eucalipto, vai ter hortelã-pimenta, vai ter o limão, vai ter a folha de louro, vai ter o cardamomo, enfim, por aí vai. Sinusite, outro problema muito comum também para muitas pessoas atualmente, né? As sinusites, vocês estão vendo aí na ilustração, um lado saudável e outro lado com esse problema, com essa inflamação, ok? Nós temos os ossos, alguns ossos do nosso rosto, da face, são ossos que não têm uma boa irrigação sanguínea em algumas áreas e tem áreas que são abertas, né? Onde termina proliferando bactérias, pode ser também vírus, às vezes fungo também não é comum, mas pode acontecer. E isso vai inflamar
as estruturas que recobrem essas cavidades ósseas, ok? E levam à produção de muco muito grande. Esse muco fica acumulado, porque ele não tem como ser drenado, não tem uma área para drenar, e isso causa um sofrimento para muita gente intenso. Então, só uma coisa que eu esqueci de falar, essas palavras terminadas com esse sufixo "ite" sempre é inflamação, viu, gente? Então, sinusite, né, inflamação desses órgãos dos seios nasais aí na frente, amidalite, inflamação das amígdalas e por aí vai. Então, a sinusite é um problema sério, um problema difícil de tratar. Geralmente se prescreve antibióticos, mas é uma área difícil da ação para essas medicações que são prescritas e por isso é tão difícil de curar, ok? Com os óleos essenciais, a gente pode ter uma alternativa aí muito interessante para você que sofre com esse problema da sinusite. Então, vamos ver quais são os conselhos que o Dr. Silvio René daria para você que tem ou conhece alguém que está com sinusite e que gostaria de tratar sem o uso de antibióticos, sem o uso dessas medicações que causam efeitos colaterais muito graves e que muitas vezes não resolvem o problema. Vamos ver se o Silvio saiu. Ou está aí. Silvio? Modo, a conexão dele acho que caiu. Não estou vendo ele aqui na sala. Certo, certo. Ok. Então, para os problemas de sinusite, uma solução legal é o uso do brief de um modo que os nossos avós já usavam no passado. A vaporização, né? Colocar água quente, quase que fervendo em um vasilhame, e pingar 3, 4 gotinhas do brief e inalar aqueles vapores. Por quê? Eles vão conseguir penetrar em áreas que normalmente a medicação não chega. E com isso haverá um combate mais efetivo a esses micro-organismos. Como tem a melaleuca na composição, a melaleuca é um bactericida poderosíssimo, usado desde tempos imemoriais pelos aborígenes australianos. Esse composto ele é de uma ação antimicrobiana incrível. Existem estudos feitos por instituições brasileiras, inclusive, que atestam esse poder da melaleuca para matar fungos, para matar bactérias. Então, ao você inalar o brief, você estará fazendo uso de vários óleos em conjunto. É bom lembrar que quando a gente fala em um blend ou um mix de óleos essenciais, é aquilo que a empresa do Terra faz. Ela vai pegar os óleos que têm ação sobre determinado problema, sobre determinada situação em nosso corpo, vai juntar esses óleos em uma proporção tal que eles ficam super poderosos. Então, é como se você estivesse usando vários óleos de uma só vez, potencializando assim o seu efeito, e o seu efeito vai fazer com que você tenha uma qualidade melhor na sua saúde, ok? Vamos adiante por causa do nosso horário. Aqui, ó. Pode usar no aparelho de inalação? Certo, temos uma pergunta aí, se pode usar o brief no aparelho de inalação. Seria aquele tipo bombinha que a pessoa está se referindo. O ideal é que você faça o uso inalando. No final, vamos mostrar algumas formas de uso aqui, que é aquele pingar a gota na mão, fazer inalação. Você pode usar o brief também com a forma fantástica, que é diluído no óleo de coco, né? 3 ou 4 gotas de óleo de coco, uma gotinha ou 2 de brief, e fazer massagem na sola dos pés, nos pontos que o Silvio falou, atrás dos joelhos, principalmente aqui na região torácica, você pode fazer também para problema de sistema respiratório, é muito bom. A questão do aparelho de inalação. Estou respondendo aqui. O aparelho de nebulização pode ser também, minha esposa está me chamando aqui, alguém perguntou, se aquele aparelho de nebulização não é o ideal, né? Eu prefiro usar ele daquela forma como eu falei do vapor, ok? Agora, você pode ter também um difusor. O difusor que eu recomendo, mais eficiente, é o difusor ultrassônico. Existem vários tipos de difusor. Difusor a vela, você coloca o óleo, bota uma vela embaixo na área do difusor, ele vai aquecer o óleo, ele vai volatilizar.
Existe o difusor elétrico que você põe na tomada, ele vai aquecer o óleo, ele vai se espalhar pelo ambiente. Mas vejam, os óleos essenciais eles são muito voláteis. São moléculas muito pequenas. E eles, quando aquecidos, eles também se perdem muito fácil, principalmente se houver ventilação no ambiente. Então, em aromaterapia, nós recomendamos muito o difusor ultrassônico. O que é um difusor ultrassônico? É um equipamento especial que ele vai agitar as moléculas de água de tal maneira que elas se separam e vão formar uma nuvenzinha. Só que não é vapor quente, é um vapor frio. Qual é a vantagem disso? Você preserva o óleo essencial por mais tempo no ambiente. Hoje a gente tem no mercado vários tipos de difusores, chama atenção para alguns que são muito baratos, vendidos por essas lojas de importados, que eles funcionam por um tempo, mas o problema é que o plástico não é de boa qualidade e os óleos essenciais eles terminam corrompendo a estrutura do plástico e você vai estar liberando também no ambiente substâncias que não são legais para a nossa saúde. Então, o difusor que eu recomendo é esse, o difusor ultrassônico. Até o difusor elétrico, no último caso. Você pode colocar um pouquinho de água nele ou um pouquinho de óleo vegetal e colocar o óleo essencial ali em cima, para ele não volatilizar muito rápido. O sangramento do nariz, uma pergunta aqui, poderíamos falar nisso mais no final, mas quase sempre tem a ver com a rede de capilares muito exposta e com o aumento da pressão na circulação sanguínea, momentos de tensão, muitas vezes o próprio calor, os vasos capilares se rompem e isso causa o sangramento nasal. Mas, geralmente, se não é uma coisa recorrente o tempo todo, é absolutamente normal em algumas pessoas, Daniel. Ok? Podemos falar sobre isso depois com mais profundidade. Bem, a pneumonia. A pneumonia são momentos que as pessoas têm de infecção nas vias respiratórias e que chegam até os pulmões. Observe, geralmente uma rinite, uma faringite, uma laringite ou mesmo algum problema como gripe, nem sempre chega até os pulmões, a comprometer o funcionamento dos pulmões. Na pneumonia, isso já acontece. Só que a pneumonia não é provocada por vírus. Geralmente, a pneumonia é provocada por bactérias que se aproveitam da debilidade do organismo em função da gripe para se instalar nos pulmões e causar ali uma grande proliferação de muco, de substâncias aquosas, né, que vão comprometer o funcionamento dos alvéolos pulmonares. Pode ser causada por vírus? Sim, pode. Como também por fungo, embora não é mais tão comum assim fungos causar pneumonia. Mas é uma afecção grave que precisa de um tratamento intenso. Aí vocês perguntam, convém tratar a pneumonia com óleo essencial? Sim, mas não só isso. Pneumonia, para mim, quando a sua fase mais aguda, é um problema grave, sério, que precisa ser diagnosticado por um médico, precisa muitas vezes ser tratado. Algumas vezes é necessário tomar antibiótico, sim, não temos nenhum constrangimento em falar isso, mas os óleos essenciais também podem ser usados como coadjuvantes nesse tratamento, fazendo com que esse problema seja sanado o mais rapidamente possível, ok? Vamos lá. Para a pneumonia, nós podemos usar ainda o brife, o próprio hortelã, o eucalipto. Quando o Silvio fala de diferença de eucalipto, nós temos que lembrar o seguinte, gente. Aí alguém pergunta, mas não é tudo eucalipto? Não. Biologicamente, não. Vamos entender o porquê. Nós temos eucalipto globulus, eucalipto radiata, assim como nós temos, já que o Silvio falou da lavanda, né, que ela é antihistamínico poderoso, nós temos a lavândula dentata, a lavândula angustifolia. E qual é a diferença entre lavanda e lavanda, eucalipto e eucalipto? Basicamente, nós temos aqui duas questões a se considerar. Os organismos vivos eles são classificados biologicamente em reino
em classes, em ordem, em famílias, em filo, em gênero e, por último, em espécie. Então, quando uma espécie pertence ao mesmo gênero da outra, elas são muito parecidas e, por isso, o eucalipto tem praticamente o mesmo cheiro, a lavanda tem praticamente o mesmo cheiro, porque as duas lavandas são do gênero lavandula, né? Mas, dependendo de onde essa planta é originária, ela irá produzir compostos químicos diferentes, ok? A gente vamos falar disso em outro momento, sobre geotipo, quimiotipo, ou seja, uma planta, em um determinado ambiente, ela produz X quantidade de composto. O eucaliptol, por exemplo, que o Silvio falou aí, o acetato de linalina da lavanda. Em outro ambiente, essa planta já não produz esses mesmos, ou pelo menos nessas mesmas quantidades desses ingredientes químicos naturais. Então, a diferença de planta tem muito a ver na ação. Um exemplo, a lavanda angustifolia, a lavanda francesa, que é a lavanda que nós usamos, ela tem uma ação calmante, anti-ansiolítica, ela vai baixar o seu metabolismo. Quando você vai para a lavândula dentata ou a lavândula brasileira, ela já é o contrário, ela tem cânfora. O que é que isso vai fazer? Vai te botar mais para cima, vai te deixar mais agitado, em vez de te acalmar. Então, veja que, embora o cheiro aparentemente seja o mesmo, a ação no organismo ela vai diferenciar a depender da espécie. Ok? Espero que tenha ficado claro isso aí. Então, muita gente, quando fala-se no uso de plantas, de óleos essenciais, principalmente, não leva em conta essa diferença entre as diversas espécies de planta. Tem a ver também com o local que a planta é cultivada. Tem a ver com a época de colheita da planta. Veja que coisa interessante, não é? Por exemplo, vamos falar de uma planta brasileira que faz hoje um dos óleos mais poderosos que existe no mundo, que é a copaíba. A copaíba está sendo assim descoberta, vamos falar dessa maneira. Não o óleo vegetal de copaíba, o óleo essencial de copaíba. Ele hoje se rivaliza com o incenso, né? O frankincense, aquele que Jesus ganhou quando nasceu, que é um óleo também poderosíssimo. E no Brasil nós temos várias espécies de copaíba que a Aduterra junta essas copaíbas e faz um blend do melhor de cada planta. Então, quando você vai tirar o óleo de copaíba, é preciso observar a questão da sazonalidade, ou seja, em que época do ano eu estou tirando esse óleo. Isso tem a ver? Claro que tem. Se alguém aqui que está nessa sala tem ou teve um parente, um amigo que trabalhou com fabricação de móveis, com corte de madeira, eles sabem, aquele pessoal antigo, eles sabem que tem a lua certa para cortar a árvore, tem a época certa para cortar a árvore, porque senão dá bicho na madeira. Isso não é superstição? Não, isso não é superstição, não. Isso aí tem a ver, sim. Por exemplo, em determinada época do ano, uma planta está produzindo um composto. Vamos dizer, pronto, o pinheiro siberiano. Vamos começar daí. O pinheiro siberiano ele é rico em óleos essenciais, somente da classe dos terpenos. O pinheiro siberiano ele não congela a sua seiva durante o rigoroso inverno na Sibéria, que pode chegar a 40 até 60 graus abaixo de zero. Mas o pinheiro não congela a seiva. Alguém ficava, mas por que não congela? Porque nessa época ele estará produzindo componentes aromáticos, óleos essenciais, que evitam que a sua seiva congele. Na primavera, ele já não tem essa necessidade, porque o clima se torna mais ameno, a insolação, e ele consegue sobreviver. Reportando-me agora a um grande professor que eu tive, professor doutor Marcelo Fonseca, ele é sistemata vegetal, ou seja, aquela pessoa que classifica as plantas, e ele, uma vez, dando uma aula para a gente sobre fitoterapia, sobre plantas, ele disse o seguinte, uma frase célebre: a planta que te cura em janeiro te mata em julho. A mesma planta. E a gente ficou todo mundo, professor, como é que é isso? Ele, porque em janeiro é verão. A planta está produzindo compostos de um tipo. Em julho é inverno, aqui na Bahia é frio.
a planta estará produzindo outro tipo de composto para se proteger, que é tóxico para o ser humano. Então, a época de coletar a planta, de fazer o chá, de fazer o óleo essencial, tem a ver com a eficiência que essa planta terá na produção desse óleo para fins terapêuticos, para o uso da nossa saúde. Ok? Então, tudo isso tem a ver, tem que ser considerado quando se usa óleo essencial. Como esse óleo é armazenado, algumas pessoas vendem, algumas empresas, digamos assim, vendem óleos vegetais e óleos essenciais em frascos de vidro ou em frascos de plástico transparente. Ora, o óleo essencial não pode ficar exposto à luz solar. Por que não? Pare e pense. Quando você pinta a sua casa externamente com uma tinta de boa qualidade, imagine essa situação, se você já viveu isso. Você pintou a frente de sua casa com aquela tinta PVA, látex, ou látex, por aí e tal. Tira uma foto da casa, assim que acabou de pintar, maravilha. No final de um ano e meio, tira a foto novamente e compare. Você verá que a cor não é mais a mesma que você colocou lá. Ela vai estar diferente. Quem descoloriu aquilo ali? A luz solar. Okay? Então, a luz solar ela tem influência muito forte em tudo nesse planeta, inclusive nos óleos essenciais. Ela termina alterando a composição do óleo. Então, ele precisa ficar guardado em frasquinhos daquela cor, a gente chama de âmbar, frascos escuros, para que seja preservada a sua pureza. Ok, gente? Otite. Otite é uma inflamação que acontece na orelha média ou interna. Hoje em dia, não usamos mais a expressão ouvido. Tá? A anomia anatômica, que é um órgão, um colegiado de cientistas, de biólogos, enfim, de pesquisadores, eles revisam sempre os termos médicos, os termos na área de biologia. E a otite é uma infecção da orelha. Então, você tem a orelha externa, o pavilhão auricular, que é o que a gente chamava de só de orelha antigamente, e aí vocês estão vendo nessa imagem a estrutura interna do ouvido. E na imagem seguinte, vocês estão vendo que existe uma comunicação entre a orelha interna, ou a orelha média, para ser mais preciso ainda, e a nossa garganta. É a chamada tuba de Eustáquio ou trompa de Eustáquio, que é uma comunicação entre garganta e orelha, ou ouvido, como se chamava antigamente. E muitas bactérias que estão na garganta, às vezes ela migra por essa tuba e vai se parar lá dentro da orelha média, causando as otites, que é a inflamação dessa área da nossa audição. Vocês estão vendo aí duas ilustrações, uma normal e a outra com a otite na orelha média. Começa a acumular fluido, isso vai comprimindo o tímpano, que vai aumentando a dor. Nós temos vários óleos que podem ser usados para isso aí. Um deles é a melaleuca. Agora, detalhe, não se pinga óleo essencial dentro do meato acústico, dentro do canal da orelha, ok? Esses óleos são passados por fora, diluídos em óleo de coco, a melaleuca pode ser usada, a lavanda pode ser usada, para que você combata essas infecções. O frankincense pode ser usado também, de modo que você terá o combate sem precisar botar esses óleos dentro. Por que não colocar o óleo dentro da orelha, dentro do antigo ouvido? Porque eles são extremamente fortes. A melaleuca é extremamente potente. E essa é uma área extremamente sensível, uma área de mucosa, uma área interna. Então, a gente tem que ter muito cuidado ao aplicar esses óleos aí. E, finalmente, temos aqui a asma, né? Silvio está voltando aí, a tua conexão tinha caído, Silvio? Não, já estou aqui. Uma dica legal para o uso do óleo, porque eu tive otite, eu nunca tive isso na vida, eu acho que foi o uso constante do fone e estava infeccionado. Então, uma dica legal é você colocar o óleo de coco na mão, pingar a melaleuca, e depois o OnGuard e limpar os fones de ouvido. Esse que eu uso, por exemplo. A outra dica legal é você, com óleo puro, aquecer bastante, fazer uma concha no ouvido. Tá? Fazer uma concha no ouvido, as moléculas elas vão penetrar sem precisar deixar aquele resíduo. Essa dica que você falou aí, de pingar óleo essencial dentro do canal auditivo, ela é muito importante. Jamais façam isso.
passem atrás da orelha, passem na região externa da orelha, sabe? Mas não deixe, não cometa esse erro de colocar óleo essencial dentro do ouvido, senão você vai se arrepender do que você vai fazer. Não vale a pena mesmo, tá bom? Que outro óleo você recomendaria, além da melaleuca? Nós temos também alguns óleos antibacterianos, como o orégano, né, que é muito bacteriano. Para o ouvido, eu gosto do melaleuca e alecrim. Se tiver zumbido, eu gosto dos chamados juniper berry, que é a baga de zimbro. Mas quando eu uso oralmente, porque assim, quando a pessoa chega a inflamar e está sentindo dor, em alguns casos, os médicos recomendam, por exemplo, alguns colírios que têm efeito anti-inflamatório. Copaíba é excelente mesmo. Existe uma coisa, eu vou falar aqui com muito cuidado, tá? Se você umedecer o cotonete, umedecer mesmo, né? Ele não pode ficar molhado, não pode estar encharcado, é levemente umedecido, tipo um borrifador. E você pingar uma gotinha de óleo de copaíba, tá? Espalhar ele ali, ou então você pega o óleo de copaíba aqui na mão e você espalha no cotonete. Você pode limpar assim a bordinha bem na entrada, mas ainda assim eu acho perigoso, então tem que tomar bastante cuidado. Porque esse tipo de prática pode fazer com que a pessoa, querendo se curar logo, já que dor no canal auditivo é muito incômodo, querer empurrar lá para dentro achando que isso vai ter resultado. Então, se tiver numa crise muito aguda, você pode pingar debaixo da língua uma gota de copaíba, tá? Existe um outro óleo que também compete com o olíbano e com o breu branco, que é o pimenta rosa. Só que tem um perfume muito agradável, então se tiver pimenta rosa, você pode também estar pingando debaixo da língua. Mas copaíba é top. Agora, se estiver incomodando muito, você pode fazer assim, que isso a gente não ensina aqui. Mas por vocês serem uma classe especial de pessoas ligadas à nossa equipe, eu sei que você tem responsabilidade, e só vai fazer se você tiver numa crise. Então, uma crise agora está doendo muito, eu já usei até o remédio que o médico passou e tudo mais. Pinga debaixo da língua uma gota de copaíba, deixa ali. A cada 10 minutos você pinga uma gota e faz isso na primeira hora. Então, durante 1 hora você vai ter usado 6 gotas. Espera, 3 horas depois você vai usar de novo uma gota. Aí depois, a cada 4 horas. Dessa forma, você vai acelerar bastante o processo. Você pode colocar num algodão, você pode umedecer o algodão levemente, deixa ele bem, umedece ele um pouquinho ali e tal, com óleo de coco, pinga uma gotinha de melaleuca, pinga uma gotinha de alecrim, e você tampona o ouvido e deixa 30 minutos. Tá? 30 minutos. Tira. Gente, olha só, se for o óleo essencial ou se for aquela droga que é vendida em farmácia, vai levar um tempo para você recuperar 100%, porque essa é uma região sensível. Então, tenham paciência. Se você já tem essa sensibilidade, essa predisposição, então toma cuidado com relação a banho e tudo mais, ao uso de fones de ouvido, a coçar o ouvido com o dedo, coçar o ouvido com a ponta da caneta, com clipes de papel, com ponta de lapiseira, não é aquela lapiseira 09, 05, que ela fica coçando com aquilo. Ninguém faz isso não, faz porque eu estou falando justamente o que eu já fazia muito, com chave de carro, chave de casa, esse tipo de coisa está contaminado. Está contaminado, é muito complicado, o risco de infecção é enorme, tá bom? Então, sejam criteriosos. Para utilizar um óleo essencial como o de orégano, ou um óleo essencial assim, um pouco mais pesado, a gente tem que ter mais critério. Então, o óleo essencial mais indicado é o lavanda, a melaleuca, o alecrim. Esses 3 é magnífico você tamponar. Se tiver zumbido, o baga de zimbro, o juniper berry. Certinho? Internamente, se você está tomando aqueles outros óleos, como lá, você tomou, por exemplo, o orégano e o limão, vai ajudar? Vai. Não sei se vocês sabem disso, mas o orégano ele é considerado um análogo da morfina. Sabiam disso? É um análogo da morfina. Lavanda também é um poderoso analgésico. Então, se eu posso colocar uma gota de copaíba, uma gota de lavanda, não. Você coloca uma gota de copaíba e espera, deixa passar 1 horinha, 2 horinhas, aí você coloca uma gota de lavanda. Essa coisa de ficar misturando muito óleo sublingual não é interessante, porque tem que saber o que está fazendo, como está fazendo, para evitar
interações aí desnecessárias. Claro que um anti-inflamatório junto com um poderoso analgésico teria uma interação positiva, boa, né? No caso do copaíba e do lavanda. Mas é melhor você esperar um intervalo para que cada um comece a agir ajudando o outro e não se misturando e interferindo. É isso aí. Lembrando que duas coisas básicas. Primeiro, o canal auditivo não se limpa. O cerume ou a cera, como alguns chamam, é uma proteção natural do corpo contra a ação de micro-organismos. Ao enfiar o cotonete no ouvido, como algumas pessoas fazem, vocês terminam empurrando o cerume para cima da membrana timpânica. E ela endurece e muitas vezes a pessoa está sem ouvir direito porque limpou o ouvido demais, né? Na verdade, a gente só limpa ali a entrada, né, no canal e não enfia cotonete. Quando o Silvio recomenda o uso sublingual, uma das grandes vantagens é que a absorção é mais rápida e não passa pelo fígado para ser metabolizado. Vocês lembram que tem pessoas que têm ataque cardíaco, já anda com um comprimidozinho, o isordil sublingual, muito usado, para quando tiver um ataque, botar embaixo da língua, para não morrer do coração, porque justamente a absorção é quase que instantânea e isso facilita todo o processo de recuperação do indivíduo, ok? Finalmente, nós temos aqui a asma, que é outra afecção muito comum de inverno. Pessoas que têm asma, vocês veem aí, eu coloquei essa ilustração para vocês entenderem o processo da asma, que é justamente a obstrução dos brônquios e bronquíolos, principalmente dos bronquíolos, que levam até os alvéolos pulmonares. Alvéolo é essa estruturazinha lá no final, parecendo um cachinho de uva, ali onde ocorre a hematose, a troca gasosa. E quando esse indivíduo tem os brônquios sob a ação dessa crise asmática, haverá uma constricção muscular e haverá também uma grande produção de muco por conta da inflamação. E fica quase que totalmente obstruído. Por isso que o ar não consegue passar, né? Então, ele vai ter que usar um broncodilatador para que floche mais, abra mais essa passagem de ar, que é a famosa bombinha, né? Dessas substâncias. Então, naturalmente falando, como nós poderemos prevenir e amenizar uma crise de asma, doutor Silvio René? Gente, a gente tem que tomar cuidado com, por exemplo, alimentos como chocolate, achocolatado, tá bom? Existe, por exemplo, eu vou aproveitar o gancho aqui, sem ser açougueiro, e falar um pouco do caso do Covid, que não é um caso de asma, né? Mas que... Bom, eu vou deixar para isso depois, porque a gente vai falar sobre doença obstrutiva, né? Veja bem, o limão, ele é excelente para você fazer uso via interno, constante, garantindo aí uma melhor vascularização, circulação. E você pode perceber que esse tubinho aí que você está vendo, que isso aqui está grande, mas isso é minúsculo, tá? Isso faz parte de uma árvore que tem tronco e galhos que vão se afinando cada vez mais. Lá na ponta você tem aquele conjunto de bolinha ali, que são alvéolos pulmonares, aquilo é altamente vascularizado, aquilo fica contraído e aí você tem dificuldade de respirar. Então, uma coisa bem legal é o tomilho. Se você puder combinar o uso do óleo essencial de tomilho numa cápsula, junto com uma cápsula de óleo de alho, aí você compra, né? Óleo de alho, não é um óleo essencial. Óleo essencial de tomilho, tá? Internamente, junto com óleo essencial de alho, isso vai lubrificar a árvore brônquica e vai ajudar a dilatar. Uma coisa incrível, e aí, ó, não sei se você está olhando para o vídeo, tá? É você fazer uma concha, um ó com a mão, tampar o fundo assim, ó, tampa o fundo, inala profundamente com a boca o brief. O brief vai garantir não só desinflamação, mas vai garantir uma boa dilatação. E aí, no caso do brief, alterne ou potencialize o brief por via inalatória pela boca com peppermint, porque isso vai fazer com que você dilate os brônquios e melhore a sua capacidade cardiorrespiratória. Então, se você colocou uma gotinha de tomilho, que é o nosso thyme, né? THYME, junto com um óleo de alho. Se não tem óleo de alho, vai ser óleo de alho mesmo, não tem problema algum.
certo? Eu recomendo, às vezes, Romualdo, fazer um chazinho, um velho chazinho de cravo com limãozinho cortado, uma pitanga se tiver, se não tiver pitanga pode ser um dentinho de alho. E ali na hora de usar o chá, eu posso colocar na cápsula o tomilho, uma gota de tomilho e tomar isso aí 3 vezes ao dia. Outra dica poderosa é, se a pessoa tem asma, a melhor dica é você prevenir. Lavanda junto com o peppermint também é bem interessante, porque ele também é um antisséptico legal e também ele é um analgésico. As pessoas que sentem asma, Romualdo, costumam se queixar de dor, né? Na região e tudo mais. Pois é. Então é importante que você esteja fazendo essa coisinha aí, essa combinação. Acho que você mencionou aí o uso, por exemplo, da melaleuca. A melaleuca, você tem que tomar um cuidado, por esse altamente adstringente, ele pode retirar um pouco dessa camada protetora. Então, isso é bom nos casos em que a pessoa tem infecção. Se não tem infecção aí, é só uma contussão, certo? E aí você usa mais o brief, o peppermint, o tomilho, usa a lavanda. Tá? O eucalipto é magnífico. Para caso de asma, massagem nas costas, tá? Nas costas. Você coloca ali 1 colher de sopa de azeite, para dar uma boa aquecida. Aí você coloca ali umas 3 a 5 gotas de brief, coloca uma gotinha de lavanda, se for o caso. Se tiver em casa o turmeric, se tiver já o óleo turmeric, coloca também 3 gotinhas de turmeric. Não tem turmeric, então pega 1 colher de chá de açafrão em pó, coloca ali, faz aquela pasta e ó, massageia. Massageia bem as costas, tá? Para esquentar. Veste um agasalho, você já sabe que vai manchar por causa do turmeric. Certinho? Ah, não quer manchar? Então tira o turmeric. Porque só o azeitezinho quente com o brief e a lavanda já vai fazer um negócio de louco. Agora, se você quiser potencializar, se for adulto, aí você pode colocar 3 a 5 gotas de brief, coloca ali umas 2 gotas de lavanda e 2 de peppermint. O peppermint ele é vasodilatador local. Porque assim, gente, o peppermint ele é vasoconstritor. Ele contrai vasos. Então, você fala assim, meu Deus, se inalar peppermint, corre o risco dele contrair ainda mais os brônquios, bronquíolos. Não, isso não vai acontecer, porque quando você inalar pela boca profundamente, segurar, soltar pelo nariz, inalar pelo nariz, segurar, soltar pela boca, quando você fizer isso, as moléculas do óleo essencial vão agir localmente. E localmente, o óleo essencial de menta-pimenta, ele é vasodilatador, ele não é vasoconstritor. Ele só é vasoconstritor sistemicamente, distante, certo? Localmente, onde ele age, ele dilata os vasos. Então, se você massageia as costas, vai dilatar para absorver melhor o peppermint, absorver melhor a lavanda. Isso vai trazer um conforto muito grande. Certinho? Eucalipto. Sem falar que... O eucalipto nosso, você pode colocar umas gotinhas de eucalipto ali, também na massagem. É perfeito, gente. Inalar é magnífico para o paciente asmático. E coloca o difusor e tal, né? Sem falar que a lavanda também, por sua ação calmante, né, vai diminuir a ansiedade da pessoa, vai fazer com que ela relaxe e respire melhor. Porque o asmático, realmente, quando ele está em crise, ele já sabe que vai passar, ele fica mais tenso, o que vai agravar o quadro mais ainda. Então, a lavanda vai ter esse efeito também. Vai produzir vasopressina, que é um hormônio que contrai, e só vai piorar tudo aí. Bem lembrado, Romualdo. Manutenção do emocional. A gente tem que estar falando muito isso, né? Lembrar disso é importante. Porque, gente, uma pessoa que está passando por uma crise de asma ou qualquer outro tipo de doença, se mantiver o estado emocional estabilizado, você tem uma recuperação muito mais rápida de qualquer doença. Você não vai liberar hormônios que vai competir, hormônios que vão dificultar, porque existe no corpo a produção de substâncias químicas que podem impedir a ação do remédio natural. Você entende? Então, é importante manter realmente a estabilidade emocional. Isso é fundamental. É aí, Romualdo, que eu sou apaixonado pelos óleos essenciais. Porque, normalmente, se está usando os óleos essenciais, ele vai agindo poderosamente. Você que tem asma que você falou, já sabe, né? Nescau, chocolate, achocolatado, leitinho, não sei o quê. Uma dica bem legal, gente, é a manutenção do intestino, tá?
Manutenção da gout é fundamental. Você falou da gout, Romualdo? A manutenção da Não, gout... vou deixar aí. A gente vai ter um encontro para falar só do sistema digestório. Vamos aprofundar lá. Deixa quieto. Então vamos passar. Cada horário já está bastante avançado. Gente, meningite, que é produzida ou causada, melhor dizendo, tanto pela ação de micro-organismos, como bactérias, vírus ou fungo, como também por produtos químicos, ok? Até parasitas também pode acontecer. Quando as membranas que protegem o nosso cérebro, que envolvem o cérebro, elas inflamam, ok? É uma doença muito temida por muita gente, e tem que ser mesmo. Porém, a gente tem hoje uma condição de prevenir, e mesmo em casos em que a pessoa já está em tratamento, não estou dizendo que não tem que ir para o hospital, é um problema sério, tem que sim ter cuidado com isso, mas a meningite também é uma doença muito típica de inverno. Eu tenho meu irmão mais novo, caçula, ele é surdo, 100% surdo, porque aos 12 anos ele teve meningite meningocócica. E isso o levou ao hospital Cotumaia, ficou lá um mês internado, morre, mas não morreu. Mas quando saiu do hospital, estava 100% surdo e está até hoje. Então, meningite é uma doença grave. Começou tudo com aparentemente infecção na garganta, né? uma amidalite, uma faringite, uma coisa assim, e evoluiu para essa fase mais aguda que foi a meningite. Então, tem doenças hoje que a gente sabe que tem que ir para o hospital, tem que internar, precisa ter cuidados médicos, mas isso não impede, principalmente quando você encontra um médico que entende o papel, a eficácia dos tratamentos naturais, como muitas vezes coadjuvantes ou até ator principal nessa história. Então, os óleos essenciais podem sim ser usados. Claro que você não vai chegar no hospital, entrar lá sem avisar o médico, tacar o óleo essencial do paciente. Não é assim que funciona. Existem protocolos que têm que ser seguidos, o médico precisa se conversar com ele direitinho, se há uma permissão, daí a gente pode fazer uso disso. Então, baseado na sua prática clínica, Silvio, o que é que você já encontrou e já tratou? Estudos apontam a mirra como um poderoso antídoto, né? Um poderoso remédio natural para esses quadros. Quando você inala o óleo essencial, você tem aqui dentro, eu vou economizar o argumento que é do tempo, você tem vasos aqui que captam as moléculas, inclusive leva para vasos como ocular e tudo mais, e isso moléculas vão para o cérebro. O que vai para o cérebro são sinais, né? Através de um mecanismo chamado transdução. Então, são sinais elétricos. Mas a via sublingual, a via oral, bochechar óleo essencial também, porque a mucosa bucal também é muito vascularizada. Inalar o óleo essencial faz com que você possa enviar isso para a região cerebral. Eu recomendo que você utilize copaíba, porque se liga aos receptores, que são importantes para garantir essa homeostase e redução da inflamação. Veja que a palavra meningite, ela é uma inflamação, não é isso? Que pode ser por origem infecciosa, ok? E aí você precisa controlar também isso, e a copaíba é poderosíssima. Então, se você bota aquelas gotinhas sublingual na primeira hora, depois administra de 4 em 4 horas, usa a mirra também, que pode ser sublingual, pode ser interna. E aí, por inalação, poderoso, gente. Poderoso. Olíbano é poderoso. Melaleuca, nesse caso, é poderoso. Lavanda é poderosa. Peppermint tem que estar sempre junto, que é para dilatar e aumentar o bioaproveitamento desses óleos essenciais. Certo? Vou ficar aqui para a gente não estourar o tempo. Ok. E temos aqui, por último, me parece que esse é o último, né? A doença pulmonar obstrutiva crônica que você ficou de falar com relação à COVID. Vamos dar uma pincelada aí, porque já estouramos nosso horário em 20 minutos, 25 minutos já passamos do horário. E as pessoas estão pacientemente aí, não fugiram da sala. Parabéns a você que está até agora aí com sono, cansado, mas está ligadão, ligadona. Doutor Silvio Renê. Está sem áudio. Está sem áudio. Fechado, pronto. Estou aqui. Gente, doença pulmonar obstrutiva crônica. Você está vendo aí a SARS, por exemplo, que é uma doença aguda, grave do pulmão, obstrutiva do pulmão.
Além da obstrução, existe coágulo lá, chamado coagulopatia. Então, usar o limão é fundamental para impedir, a palavra nem é impedir, né? Para prevenir, para apoiar, para suportar, para ajudar esse quadro de coagulopatia e da obstrução em si. Aumentar o aporte de água é fundamental para fluidificar e não formar mucos densos, para que possam trabalhar. Aí você tem que fazer de forma inalatória. Você talvez, se for um pouco mais ousado, usar com argila ou massagem nas costas, do mesmo jeitinho que eu falei anteriormente, para a questão da asma, não é? Com brief, com lavanda, aí você turbina com o eucalipto e com peppermint, isso é fundamental. O uso interno do turmeric, se você puder, porque o turmeric, nesse caso, é importantíssimo. Gente, as doenças pulmonares, o uso dos chamados dos alimentos que são de verde e laranja, né, que são chamados carotenoides, eles são fundamentais. Lembre que o turmeric não é o alimento, ele é o óleo essencial. Então, aumente o consumo, por exemplo, de suco de cenoura. Não é? Bata ali um suco de cenoura, por exemplo, pode ser com abóbora. Você pode estar fazendo vários alimentos amarelo e verde o tempo inteiro, comendo bastante isso. E o uso do turmeric é fundamental. Existe um óleo essencial para o sangramento do nariz, já que falou aqui, só para não esquecer isso, que é o Yaropon. O Yaropon, ele é poderoso para sangramentos, certo? Sangrou, você coloca água no cotonete, encharca no algodão, encharca ele de Yaropon, tampona e segura. É muito rápido o processo de estancagem. Depois você vai estar utilizando... tome cuidado se a pessoa que está utilizando está tendo sangramento, se estiver utilizando corticoide, anticoagulante, só fica atento para não estar usando limão demais, certo? Então, doença pulmonar obstrutiva, você precisa, além de lubrificar toda a árvore brônquica, que você já sabe que o tomilho faz isso, que o alho faz isso, você já tem alguns chás que eu gosto muito, porque essa é uma doença grave, então eu gosto muito de usar o chá de tanchagem, um chá chamado pulmonária, que é muito bom. Então, tanchagem com pulmonária, esses dois juntos. Então, você faz um tratamento de 7 dias. Inala pela boca, pelo nariz, profundamente os óleos essenciais. Brief, turbina ele com peppermint, turbina ele com eucalipto, turbina ele com lavanda, certo? E provavelmente a gente tem infecção aí, você coloca melaleuca. Olha que legal. Massagem nas costas do mesmo jeito. Internamente, lavanda, copaíba é fundamental, além de dor e inflamação. Certinho? E é desse jeitinho aí. A gente está falando aqui abertamente, não é um protocolo para uma pessoa. Quando a gente fala de protocolo, a gente está falando de aplicar isso a uma pessoa. Silvio, acabei de receber umas mensagens aqui de situações bem graves, né? Eu tenho uma pessoa que é adulta que está com uma doença pulmonar obstrutiva crônica. O que eu faço? Aí eu vou dizer, bom, pega uma colher de sopa, aquece o azeite de oliva, o óleo de coco, coloca lá 3 a 5 gotinhas de brief, coloca lá 2 gotinhas de lavanda, 2 de peppermint, 2 de eucalipto, e aí massageia bem as costas, mantém protegido. Inala separadamente, tá bom? Inala separadamente. Brief, depois lavanda com melaleuca e peppermint. Coloca sublingual copaíba. Se está doente, então na primeira hora, já sabe, a cada 10 minutos, depois a 4 horas, sublingual, o copaíba. E, gente, os resultados vão ser fantásticos, tá bom? Posso ter esquecido alguma coisa, professor? Pode complementar aí. Não, tranquilo, foi beleza. Eu só estou preocupado com o horário, porque já passamos demais do horário. Nós estamos felizes porque, mesmo passando do horário, a galera está aí junto, colado com a gente, mas não, evidentemente, não esgotamos o assunto, a gente está dando só uma pincelada para mostrar a vocês que existem alternativas. Nem tudo precisa ser remédio químico, nem tudo precisa correr para a farmácia. Existem formas de prevenir, existem formas de tratar, existem formas de manter a nossa saúde sem dependermos daquilo que
prejudica bastante, principalmente em termos de efeitos colaterais. A indústria farmacêutica, a gente sabe, ela vive do que vende e ela tem uma abordagem muito, muito pesada que omite, muitas vezes, aquilo que os seus produtos causam de prejuízo ao ser humano, e os óleos essenciais aparecem como uma alternativa que não é nova. É uma redescoberta. Os óleos essenciais, eles são usados desde tempos imemoriais. Poderíamos falar aqui de antes da grande civilização egípcia até. Os registros mostram até no tempo das cavernas, já se queimava ervas aromáticas para tratar a saúde. Então, é um processo que houve de desconstrução desses saberes milenares e naturais para beneficiar a indústria química e que hoje, graças principalmente ao processo de comunicação hoje de mídias sociais, é possível a gente estar falando hoje com pessoas de diversos estados do Brasil, mostrando as maravilhas que são esses óleos essenciais, os fitoterápicos, enfim, os tratamentos naturais para prevenir doenças e para cuidar da nossa saúde. Nesse momento, eu quero ver se tem alguém aqui que fez pergunta. Leane, tem perguntas mais? Não, né? As perguntas mais importantes foi essa que vocês fez, né? Ok. Óleo do terra para sinusite é o Briefs, exatamente. Com certeza. Que não é um óleo, é um mix, é um blend, uma mistura, uma sinergia de óleos voltados para o sistema respiratório. Aproveitando, amigos, especificamente sinusite, eu recomendo juntar o Brief com melaleuca, potencializar com melaleuca, principalmente, se for inicialmente não precisa, mas se sentir aquele mau cheiro principalmente, taca a melaleuca. A melaleuca, como nós já vimos, poderoso fungicida, bactericida, e a sinusite é realmente a proliferação de bactérias nessas áreas, né, nos ossos pneumáticos, como nós falamos na linguagem de biologia, ossos que têm cavidades onde o ar entra. Amigos, eu queria fazer uma pergunta agora, uma curiosidade minha. Existe nessa sala, nesse exato momento, alguém que é professor, tirando Silvio René, tirando Marquinhos, vamos ver, quem é que é professor? Digita aí um sim. Eu, Sara. Mais alguém que é professor? Digita aí rapidamente no chat. Como Sara fez, eu, fulano. Serve sim, Daniel. Com certeza serve. Reforço também é professor. E é mais do que muitos, então. Temos aqui o Daniel também, professor. Mais alguém? Dole 1, a Dole 2. Então, temos o Daniel, temos a Sara. Ok. Muito bem. Na próxima terça-feira, nesse mesmo horário, e dessa vez iremos cronometrar o tempo, eu me perdi hoje no tempo um pouquinho, mas na próxima terça-feira iremos cronometrar o tempo para responder uma questão extremamente pertinente, eu acho, e interessante, né? A questão é: quem cuida do professor? O professor cuida de todo mundo, mas a pergunta que eu faço é: quem cuida do professor? No tempo de pandemia que estamos vivendo, temos Vitor aqui, professor de geografia, Brenda, professora. Muito bem, Brenda, mas está só no laboratório. Ok, maravilha. Então, a gente tem, enquanto professor, eu também sou professor há muitos anos, e nós sabemos as mazelas que os professores enfrentam, e principalmente nesse tempo de pandemia, o professor está sofrendo horrores. Na próxima terça-feira, vamos ter um novo encontro, das 20 às 21, dessa vez vamos cronometrar o horário, para tratar dos problemas de saúde do professor e como podemos amenizar ou até resolver esses problemas com o uso de tratamentos naturais e com o uso principalmente do presente de Deus para nós, que são os óleos essenciais. Então, se você tem um amigo que é professor, se você tem um parente que é professor, o nosso encontro de terça é especificamente para eles. Claro, qualquer pessoa pode participar e aprender,
porque muitos dos problemas que o professor enfrenta, várias pessoas que não são professores também enfrentam, problemas de saúde. Mas o nosso foco é esse. Quem ajuda o mestre? Quem cuida do professor? A aromaterapia, os tratamentos naturais, as pessoas que se interessam, os pesquisadores como o Dr. Silvio René, Marquinhos, nós que estamos aqui com a missão de levar saúde, levar bem-estar às pessoas, nós estamos preocupados com você, professor. E terça-feira que vem, o nosso encontro vai ser para tratar, conversar, discutir, debater um pouquinho sobre os problemas de saúde do professor e que óleos essenciais podem ser utilizados para ajudar, ok? Alguém tem alguma pergunta a mais? Sim, eu esqueci de um outro detalhe. Nós vamos também fazer uma abordagem mais técnica sobre os óleos essenciais. O que são óleos essenciais? Você que entrou hoje aqui, ficou com dúvida? Pronto, manda a pergunta para nós. O que foi que você não entendeu de óleos essenciais? Pergunta para a gente. A gente vai disponibilizar para vocês o WhatsApp, também meu e-mail, da Viver Saúde Agora, para que você tire suas dúvidas. Mas, terça-feira que vem, o Dr. Silvio René, com o vasto conhecimento que tem, irá resumir em 20 minutos, já estou determinando o tempo, irá fazer uma explanação brilhante, resumida, concisa, sintetizada sobre os óleos essenciais. O professor passa por trauma, professor passa por burnout, professor passa por lapsos de memória, tem maior inclinação a desenvolver doenças neuronais como Alzheimer, Parkinson. Você quer que eu fale essas coisas rápida? Vai ser barril, mas a gente topa. Não. Rapidamente você vai fazer uma abordagem dos óleos essenciais. E o restante do tempo nós falaremos dos problemas dos professores. Beleza? A Firmizete levantou a mão. Ela quer fazer uma pergunta? Não. Firmizete, faça a pergunta. Então já baixei a mão. Vamos embora. Ok. Gente, muito obrigado a todos pela disposição de estar aqui até esse horário. Muito obrigado ao Dr. Silvio René por partilhar esse conhecimento imenso que ele tem e que continua aperfeiçoando a cada dia. Aquilo lá atrás dele não é livro para enfeite, não, viu? É livro para estudo. Né? Então, a gente estuda sempre. Todo dia a gente aprende uma coisa nova. A gente aprende com vocês também. Olha aí, a biblioteca do homem. Então, a gente está aqui crescendo juntos, aprendendo juntos. E se você tem algum problema específico que gostaria que nós tratássemos em uma live, um encontro, escreve para mim, beleza? Manda para mim no meu WhatsApp, que você recebeu esse convite aí, e a gente vai pensar em fazer um encontro para tratar disso aí. De repente, você tem um caso que gostaria da família, uma curiosidade, e a gente vai fazer uma pesquisa na próxima live para saber quais são os temas que vocês gostariam que fosse abordado. Não vamos impor a vocês temas. O da semana que vem já está decidido, porque alguns professores me pediram. Mas depois a gente vai abrir para que vocês façam sugestões. Romualdo, Dr. Silva, Marquinhos, gostaria que vocês tratassem aí sobre esquizofrenia, de repente, né? Sobre dermatite, ou enfim, algum problema assim, a gente vai produzir conteúdo para você ter sua resposta, beleza? Deus abençoe a todos. Alguém já falou que doença celíaca é um tema interessante, podemos sim ver isso aí. Eu vou elencar, tá? Vocês vão botando aí, faz assim, digita aí no chat agora para a gente ir embora, enquanto a gente vai embora. O que você gostaria de aprender a resolver com óleos essenciais? E nós vamos anotar aqui, vamos elencar e, com o tempo, vamos respondendo essas dúvidas. Gente, um beijo no coração de todos. Marquinhos, meu filho, obrigado por hoje. Doutor Silvio, vá na paz, meu amigo, uma boa noite de sono. E a todos vocês que estão acordados até agora, morrendo de sono. Quem tem em casa uma lavanda, quem tem em casa aí um lemongrass, um capim-limão, mistura os dois ali, dá uma inalada, que você vai ter uma noite dos deuses com a bênção dos óleos essenciais do nosso Pai Eterno que os criou. Fiquem na paz. Romualdo, só lembrando também as pessoas, na realidade, essa sala a gente funciona de segunda a quinta-feira. A gente tem na segunda, agora terça, que nós vamos ter esse evento aqui com você, mas segunda e quinta nós temos às 21 horas, sempre a gente tem a apresentação aqui falando sobre óleos essenciais.
não é tão amplo, mas geralmente a gente escolhe 1, 2 óleos essenciais e trata mais aprofundado sobre os benefícios daquele óleo e como a gente utilizar. Então, se você acessar esse link, né, entrar nessa mesma sala, segunda e quinta, você vai ter sempre uma palestra aqui falando sobre óleos essenciais. E às quarta-feiras, nós temos uma apresentação que é geral para todo o Brasil, com o nosso diamante Renato Beirão, que sempre faz nenhum link que não é essa sala, mas geralmente a gente divulga aí nas redes sociais sempre. E já é mais específico, falando de uma forma geral, que é óleo essencial, né? Para quem quer ter um conhecimento mais generalizado, não específico, né? Então, praticamente de segunda a quinta, nós temos sempre tendo palestras falando sobre óleos essenciais. Também vamos ter um evento, né, Marcos, falando sobre a Duterra, essa companhia maravilhosa que produz esses óleos. Podemos também fazer isso aí para o pessoal entender o que é a Duterra, quem é a Duterra e como pode se tornar um usuário, no bom sentido da palavra usuário, né, que às vezes tem uma conotação negativa, mas um usuário dos óleos essenciais, ok? Quem quiser adquirir óleos essenciais, quem quiser aprofundar os conhecimentos, teremos essas reuniões, como o Marcos falou aí, e eu vou estar sempre compartilhando o link com vocês. No dia que você puder, você assiste, ok? A gente vai criar um canal de comunicação. Se vocês quiserem anotar aí, tem um e-mail que é o Viver Saúde Agora, tudo junto, viversaudeagora@gmail.com. Repetindo, viversaudeagora@gmail.com. Não tem BR, beleza? Então, você pode escrever para esse e-mail, pode escrever também para o meu WhatsApp e a gente vai interagindo e tirando as dúvidas de vocês. Exatamente. Sara já escreveu aí, minha secretária eficiente, viversaudeagora@gmail.com. Você pode escrever para esse endereço que eu vou estar sempre monitorando lá e a gente pode ir interagindo. Ou me chama no privado, que a gente pode conversar também. Se vocês perceberem aí, o Marcos aparecendo na tela, atrás dele tem uma estante e na estante tem um difusor ultrassônico. Vocês estão vendo ali aquela nuvenzinha saindo? Aquilo não é vapor quente, é vapor frio. Isso aí você coloca água, pinga algumas gotinhas de óleo essencial e ele vai espalhar essas moléculas poderosas no ambiente e no novo difusor da Duterra por até 12 horas. Você dorme respirando isso aí. Para quem tem problema respiratório, quem ronca aí, levanta a mão. Óleo essencial Brief no difusor ultrassônico. Massagem na sola dos pés. Mulheres que têm marido que ronca, você não pode ficar sem o Brief. Você precisa botar seu marido para dormir bem e deixar dormir bem também. Amiga Lourdes, uma satisfação em vê-la. A todos uma boa noite. Fiquem com Deus, fiquem na paz do Senhor e até terça-feira, se Deus quiser. Marquinhos, nós voltaremos a entrar na sala daqui a pouco, ok? Um abraço, gente. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Boa noite, pessoal. Foi um prazer estar com vocês. Obrigada.